Boa noite a todos. Jesus seja nosso inspirador, nosso mestre que sempre nos orienta, nos fortalece, nos ampara, o médico inconfundível, né? Que conhece todas as nossas enfermidades. É o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Comentava-se em uma reunião as glórias do saber. E o Mestre Jesus, para ilustrar essa reunião, contou despretensioso essa verdade. Um homem, disse Jesus, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual do ser humano conduz à divina sabedoria. Atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía de decisivo comedimento. Esse candidato à busca da sabedoria, do conhecimento, entrou de cabeça no mundo das ciências e do conhecimento. Conhecemos no mundo pessoas que se dedicam, mas aqui é uma história que Jesus conta. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Na verdade, ele não sabia bem onde ele estava se botando. Ele tinha feito essa escolha. Mas ele era esforçado, um lidador muito esforçado. Olvidando as dificuldades e perigos, avançava sempre. Ele era ciente de que ele ia ter enfrentamentos não muito agradáveis, que é a nossa vida. Os dias que vão seguir, nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Mas ele não desistiu, avançou sempre, trocando o vestuário. Ele era um peregrino em busca, subindo essa montanha da ciência, do conhecimento. Trocava seu vestuário para melhor acomodar a exigência da marcha. Então, quando as vestes, de acordo com o ambiente, a temperatura, ele trocava de veste. De tempos em tempos, ele se lançava as vestes, a túnica, à beira da estrada. Se fazia desconfortável, às vezes apertada, daí ele, às vezes muito quente, ele tirava e lançava à beira da estrada. As alpargatas, que ele afigurava inservível, começava a incomodar o pé, procurando uma nova. Alpargatas é do meu conhecimento, já usei, que é um calçado de pano, como hoje tem o tênis, só que trançado de cordas, né? E era usado para aquecer o pé, um calçado de dentro de casa. E era confortável. E quando ele se tornava inservível, ele também trocava.
Depois de muitos anos, um dia, alcançou finalmente a culminância da montanha, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Essa história de Jesus, no sentido espiritual, nós fazemos um paralelo com o sentido material. E lá ele encontrou um emissário que o cumprimentou e o abraçou e lhe revestiu a fronte com uma deslumbrante coroa de luz. Ele chegou ao cume da montanha. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos a ver o trilho percorrido. Volte e visualize o caminho que você fez e das suas atitudes pelo caminho, fazendo uma revisão desse caminho. E dependendo dessa revisão, ia ser concedido para ele as asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O título dessa história de Jesus chama-se A Coroa e as Asas. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda antes inextricável ao seu olhar. Com o olhar natural, ele não conseguia visualizar tudo. Mas agora, com aquela coroa de luz, ele visualizava os detalhes, tudo. Todos os rastros que ele deixou pelo caminho. Todas as pessoas, os viventes que estavam neste caminho. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis ir adiante na direção do paraíso, então ele encontrou esse empecilho. Voltar atrás e rever. O interessado regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola, ele podia deslumbrar tudo. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Peregrinos eram todos, e ele apressou, lembrando que é a montanha das ciências, do conhecimento. Ele logrou vantagem, enquanto que os outros estavam vindo mais devagar. E percebeu que entre todos esses da romaria que estavam vindo para a montanha, muitos tinham a túnica rota, outros tinham as sandálias extravagantes, porque o objetivo deles não era o que eles estavam vestindo, era alcançar o cume da montanha do conhecimento. E os peregrinos eram muitos, e se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto se amparavam em capas misérrimas,
suja, rota, rasgada. Os bastões estavam tudo quebrando. Mas eles eram impertinentes e marchavam senhor de si, porque o objetivo deles era chegar, alcançar a meta. E não como estavam as roupas, se eram valiosas, se eram simples, se eram estragadas, rotas, os calçados estavam já danificados. Eu não estava preocupado com isso. Mas o vencedor da ciência não suportou as impressões do quadro que lhe causava, abriu-se em frases de zombaria. Agora ele estava com a coroa de luz, olhando de cima. Reprovou acremente a ignorância. Como quem diz, como pode vocês pensar que vão conseguir chegar no estado que vocês se encontram? E quantos seguiram em vestes ridículas e inadequadas? Era ridícula, inadequada as vestes, mas não importava para eles. Esse é o caminho da evolução de cada um de nós. Pode ser que nós já tenhamos a coroa para visualizar a situação do mundo, do caminho, a nossa situação. Mas ele agora, soberbo, gritou, condenando e fez ápodes contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida. Daí muitos dos transeuntes renunciaram à subida. É verdade, é impossível eu conseguir chegar. Já começaram a achar que era difícil, que já estavam muito cansados, que as roupas e os calçados já não estavam mais adequadas, e retornaram à inércia da planície. Abandonaram o esforço, foram e se entregaram à inércia, fazendo nada, nem por si mesmo. Após amaldiçoar a todos, o que tinha de posse a coroa do conhecimento, de luz, indistintamente todos. Voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem sentença ao encontro do Pai, que era o paraíso, que foi o encontro de Deus. Mas o anjo que o recebeu e o abraçou e lhe deu a coroa, estava muito triste e explicou que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semi-cego, e que as asas de luz que ele estava em busca, com que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Não ia ter força. Faltava-lhe a piedade,
o entendimento, e que ele deveria voltar demoradamente ao caminho que ele percorreu e auxiliasse os semelhantes que ele encontrasse, sem que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Tem um preço para chegar lá. Então, muitas vezes, nós que já nos colocamos como pessoas de bem, estamos infelizmente equivocados, porque falta essas peças importantes. O amor no coração. Alguns minutos de silêncio seguiram indevassáveis. Agora o anjo triste e o candidato às asas de luz ficou pasmo. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase nas palavras, terminou. Jesus que está falando. Há muitas almas na terra, disse Jesus, ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, indiferente, insensível com o sofrimento alheio, insensível com os problemas do outro, com as necessidades do outro, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Então, às vezes, a gente analisa esses quadros se julgando melhor que os outros. Mas um dia, se não nesta vida, em outras existências, nós fomos os maltrapilhos espirituais. Aquele andarilho, tropeço, cansado, roto, mal vestido, pés descalços, cheios de calo. E agora que estamos numa situação favorável, né? Devemos lembrar que muito já sofremos em outras existências. Envenenadas pela incompreensão exigente e cruel, fulminam os companheiros fracos no entendimento ou da cultura, ao invés de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. E numa existência que nós já estamos vivendo, quantas vezes se ouve dizer, ele esqueceu que ele já foi ajudado e agora ele fica praguejando aquele que vem pedir ajuda? Esqueceu que um dia precisou? A ingratidão. Aí está escrito a ingratidão do ser humano que às vezes sobe, evolui pelo esforço dele, mas teve ajuda espiritual. Quantos espíritos nos seguem ajudando nós diariamente?
E nós achamos que as conquistas são nossa, pelo meu esforço, unicamente o meu esforço. Se não tivesse eles que nos dirigissem, nós seríamos um fracasso. Então, quanto nós mais buscar, mais nós vamos ter. Mas não esquecer que por trás existe um número elevado de amigos espirituais mais evoluídos que nós, que estão sempre nos ajudando. Então, enquanto nós não decidir de ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Então, para chegar no céu, esse céu que é falado tanto, não é bem assim. Porque se faltar um sítio que eu não cumpri, eu vou ter que voltar. E voltar de novo, e voltar de novo, rever a minha caminhada. Bah, mas eu aqui não poderia ter feito assim. Só que daí nós achamos uma desculpa que eu não me lembro. Como é que eu vou fazer as coisas certas se eu não sei bem o que é certo? Como é que eu vou evitar o mal se eu não sei bem se é mal? Como é que eu vou tomar uma atitude? Eu tenho medo de errar. Então eu não tomo nenhuma atitude, porque eu tenho medo de errar. Mas é errando e acertando que nós vamos construindo a nossa evolução, a nossa existência. Não é só de acerto, de tropeços, de troca de veste, de troca de calçado mais adequado, acompanhando os tempos, as épocas, adequados ao tempo e à época que nós vivemos. Quando a gente diz que a criança de hoje são muito evoluídos, são muito sabidos, ali está um modelo. A mensagem, essa mensagem que Jesus palestrou nessa reunião, as glórias do saber, ensina o saber intelectual, que é a coroa. Eu busco o saber intelectual, da ciência, dos livros, das faculdades, dos colégios, das casas de oração, que também todos trazem falas, né? E das pessoas em geral com quem eu convivo, com quem eu converso, quantos ensinamentos e experiências elas nos trazem e nos ensinam, uns ensinando os outros. Esse é o saber intelectual. Não basta para a evolução espiritual esse
Conhecimento intelectual não basta para a nossa evolução espiritual, se não vier acompanhada de amor e da fraternidade. Amor e fraternidade são as asas que nos impulsionam para o falado céu, que é um lugar perene de felicidade. Não pode ter nada rustindo. Quem está completamente livre. A subida do homem conta a história de Jesus conta a história de um homem dedicado à verdade, que escalava a montanha da ciência e do conhecimento rigoroso. Ele colocou para si uma disciplina. A disciplina de se esforçar, de aprender, de estudar, evoluir. Porque era necessário. Ele era disciplinado. E o abandono das velhas formas é o abandono das roupas pela beira do caminho, dos calçados. Durante a subida difícil, ele deixa para trás os velhos hábitos. Nós temos que nos adequar aos tempos, aos sistemas, às orientações que vêm para nos melhorar. A túnica e os calçados já não serviam para a evolução de agora. Nós não podemos viver agora como se vivêssemos na caverna, pegando farinha e água, fazendo uma massinha e batendo na laje, botando assar com o calor do sol na laje para comer. Nós estamos em outras épocas. Daí, às vezes as pessoas vão envelhecendo e não perde o sistema antiquado. Hoje não se usa mais. Hoje não se faz mais isso. Vamos nos atualizando. As velhas formas, os velhos hábitos. Daí nós nos colocamos numa condição de pessoa ranzinza. Sistemático demais, ranzinzo. Mas a minha bisa ela é muito moderna, ela é muito para frente. Pronto, ela se adequou ao sistema. E a conquista da coroa, ao atingir o topo que ele recebeu, uma coroa de luz pelo saber acumulado, acreditando estar pronto para seguir rumo ao plano superior, e não estava. Não estava pronto. Faltava o amor e a fraternidade. O orgulho de saber do alto, o homem passa a julgar que com dureza e sarcasmo os que ficaram embaixo, esquecendo do que ele próprio já foi frágil e imperfeito. E a ausência das asas, o anjo guardião alerta de que ele possui a coroa da ciência, mas não tem as asas do amor e da compaixão. Ele era frio, indiferente com o sofrimento humano, com os acontecimentos, as calamidades. Quando todos se compadecem e querem ajudar, ele é indiferente. Eu não vou ajudar. Não adianta ajudar. Se não adianta para o outro eu ajudar, mas adianta para mim. O meu ato, a minha atitude
Essa é que vale. Ah, eu dei roupa para eles, não vou mais dar, porque eles não cuidam. Esse é problema deles. O teu foi a tua atitude. Ah, perderam a casa, queimou, deu incêndio, deu uma inundação, perderam tudo. Mas eu não vou ajudar. O pouquinho que tu puder ajudar é a tua atitude. Ah, não adianta recolher tudo isso aí, essa barbaridade e mandar para lá, saber se vai chegar lá. Eu não vou ajudar, porque com certeza essas doações não vão chegar lá. Não importa, é tua atitude. Faça o que o teu coração manda. O espírito, o nosso espírito, é orientado a voltar a ajudar com paciência e caridade os irmãos que ainda tateiam na ignorância. Mas como é que pode? O cara é tão tapado, porque ele não compreende ainda do jeito que você compreende. Por isso ele não tem discernimento. Tu pode dar uma palavra com jeito, um equilíbrio moral, um incentivo necessário ao progresso dele. Veja bem a tua maneira de pensar, mas as coisas são assim. A utilidade do saber não pode ser uma conquista egoísta e vaidosa. Essa semana eu escutei uma pessoa que morou em uma casa para estudar. Hoje não tem muito disso, antigamente tinha. Estudou, se formou e depois, mal agradecido, disse: vou sair, eles são muito ranzinza. Sim, depois de 5, 6 anos, você se serviu bem, se formou, e agora eles são ranzinza? Quem te acolheu? Esse é o valor nosso. Essa é a ferramenta que nós devemos transformar. Auxílio de fraternidade e caridade. Tinha um jogador, ajuda a lembrar, são dois. O mais velho, o gordinho aquele, que agora está aposentado. Ajuda a lembrar para ele do Rio Grande. Um que agora fez, o mais novo, ele reformou os dentes, né? O Ronaldo, o primeiro Ronaldo. Olha a atitude dele. Ele está bem situado. Está com poderio. Tá? Ele ficou sabendo que um senhor que ficava na porta do estádio, onde a piazada jogava as suas peladas, nos final de tarde, no domingo, e esse senhor ficava lá até ele sair. Ele ficava, às vezes, por último, lá, e ele ficava para o lado de fora, até que ele saía. Todos aqueles anos. Esperava ele sair, para ele não ficar sozinho lá. Agora, depois de tantos anos, ele ficou sabendo que esse senhor estava gravemente enfermo e endividado. Ele procurou
se informar dos endereços, tudo, procurou esse senhor, que agora já era de idade, doente e cheio de dívida, uma casa para pagar, e deu uma soma valiosa em dinheiro para ele se tratar e saldar todas as dívidas dele e ainda os filhos abrirem a empresa, seu próprio negócio. Porque ele disse que ele não ia se esquecer, que ele foi o único que sempre ficou lá esperando ele sair, para ele não ficar sozinho. Com segurança. É uma atitude muito bonita. O equilíbrio entre intelecto e sentimento tem que ter cuidado. E diz assim, o poder subiu na cabeça. A inteligência gera orgulho, se não for acompanhada de princípios morais. Porque o amor o saber, que é a coroa, e o amor, que são as asas, são duas alavancas da evolução da alma nossa. Duas alavancas. Sim, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu sempre faço bem para todo mundo. Tu não faz mais nada do que o teu dever. Nada mais. É a tua obrigação. Já que Deus permitiu que você se situasse nessas condições que você encontra agora, é o teu dever. A necessidade da descida é o equilíbrio. O espírito só consegue voar rumo a Deus quando une a sabedoria e o amor, compassivo pelos seus semelhantes. Então, não vamos nos esquecer que às vezes nós estamos querendo as asas porque já temos a coroa, no sentido espiritual. Vamos viver com os pés no chão, sempre consciente das nossas atitudes, para não pisar na bola, enquanto há tempo. Eu não sei quanto tempo de vida cada um tem. Alguém sabe? Não sabe. Pode ser daqui um segundo, pode ser amanhã, pode ser daqui 20 anos, não se sabe. Quando uma vez um mentor espiritual orientou que todo mundo aproveitasse a oportunidade de estar ali aprendendo, para ir adiantando, porque em menos de 20 anos aqui desse grupo vai ter um que vai desencarnar. E se ele não aproveitou, todo mundo pensou que era eu. Porque naquele grupo eu era mais velha, hoje eu não sou mais velha. Tá? E não deu, acho que se deu foi 5 anos. Uma daquelas pessoas medianas de idade desencarnou. Verdade. Então ninguém sabe. Passamos hoje, só hoje. Não é muito, né? Só hoje. Tudo muito bem feito. E Deus está no nosso amparo. Muito obrigada.